Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua e investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá pessoal, começamos mais um programa Unsere Familien com o Paulo Daniel Spoller, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Ele já tem muitas respostas para dar para mim sobre esse assunto. Nós vamos aqui saber um pouco mais desse genial criador da história de Novo Hamburgo no Instagram, desse professor maravilhoso que os alunos tanto idolatram. Nós vamos falar sobre historiador cuidadoso e atento às coisas que acontecem ao seu redor. Com vocês aqui, então, Paulo Daniel Spoller. Olha, eu vim com a camiseta hoje que é para explicar bem. No spoiler, né? No spoiler. Porque eu passo, quem tem sobrenome Spolier, como é o meu sobrenome, passa por um processo de bullying desde criança. A minha recordação de primeira comunhão, né, de primeira Eucaristia, tá errada, tá com LH, Spoller. E assim vai. Quando as pessoas me perguntam, esse teu Spolier é descendente de quê? De analfabeto e pobre. Porque vieram da Europa como Spellier, uma mãe,
com 2 filhos do segundo casamento, a primeira filha do primeiro casamento e mais o pequenininho do terceiro casamento. Ela veio sozinha? Ela veio sozinha com o terceiro marido e o filhinho. E com os 2 filhos do segundo e a filha do primeiro casamento. Spolier. Só que eles eram Spelier. Vem da Holanda. E aqui eu já encontrei Spolier, Spolia, Spilha, porque eram analfabetos. E vem para cá e... Não... E aí o notário também é analfabeto. O notário também é analfabeto, exatamente. Dos 2 lados do balcão nós tínhamos pessoas que não dominavam bem a escrita. É verdade. E me fala então, vamos entrar direto nesse teu programa do Instagram, porque essa brincadeira toda com as palavras e dos spoilers e dos stalkers e não sei o quê, isso tudo tem a ver com as nossas redes sociais. Exatamente. E você está usando a rede social para falar de história. Exatamente. Eu trabalho com adolescentes há muito tempo, né, Werner? Bastante tempo. 27 anos trabalhando com adolescentes. Primeiro em casas-abrigo, na parte de assistência social, e depois no magistério. Trabalho hoje no Instituto Ivoti, né, durante a manhã com o ensino médio, e à tarde atendo pré-adolescentes e crianças na Fundação Sheffield. E eu trabalhava, antes de ir para a Fundação, no Arquivo Público aqui de Novo Hamburgo. E eu percebia que a produção historiográfica de Novo Hamburgo, mesmo assim com o Felipe, com os mais antigos, com o Liene, com o próprio Leopoldo Petri, eles não atendiam um anseio que a comunidade tinha de uma história mais imediata, mais simplificada, mais direta, mas que não fugisse do rigor das fontes, que não fugisse de um cientificismo mesmo ali, de aplicar a ciência histórica dentro disso. E aí, em 2019, novembro de 2019, nossa, vamos 3 anos quase já, eu criei o @historia.nh, uma coisa muito sem, né, pretensão nenhuma, foi uma questão que eu achava que a comunidade precisava, mas foi um desejo interno também, foi um anseio interno de, olha, a gente precisa externar isso aqui, né? A gente estava organizando no arquivo público, assim, aqui mais de 5.000 fotos, catalogando, recortes de jornal. O arquivo público tem uma hemeroteca de mais de 1 milhão de páginas, tem todo o jornal NH, tem todo o jornal 5 de abril, então isso precisava ir para a rua, né? De alguma forma. Mas brincando, né, fazendo graça, né, tendo uma roupagem mais leve, uma linguagem mais de rede social mesmo, né, sem aquele rigor, porque a academia escreve para a academia, infelizmente. 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 Não, e não é porque o cara é um bom historiador que ele sabe escrever bem, né? Não é, exatamente. São duas coisas, né? E existe o cara que sabe muito de história e jamais será um professor. E existe um professor que é um excelente professor que talvez nem saiba tanto de história. Isso vale para as outras disciplinas também. Para tudo. Um professor de química não é o cara que mais sabe química. Mas o melhor professor de química é o melhor professor. Exatamente. De química. É a didática. Exatamente. É a didática, é o carisma, é a facilidade de se comunicar, todas essas coisas, né? Mas você tem, eu estou vendo aqui, você tem uma coisa importante, né? De buscar várias vertentes de formação. Vou procurar, se vou dizer raízes, é uma palavra um pouco gasta, mas nós não temos apenas imigração alemã aqui no nosso vale, né, o programa chama-se Unsere Familien, mas nós estamos falando da formação social de uma área metropolitana enorme, e com muito diversa, centenas de milhares de pessoas, moradores, e muito diversa, vindo de vários lugares e contribuindo, e se relacionando-se entre si, influenciando-se, né, umas às outras. E esse é um foco do teu trabalho. Fala um pouquinho disso, fazendo uma pergunta que já tem quase a resposta. Fala um pouco disso aí. Fala disso. Mas é isso, eu vou te falar então de um projeto que eu participo da Prefeitura de Novo Hamburgo, da Secretaria de Educação, que é o #Partiu Novo Hamburgo. Quem coordena isso é o professor Dionísio, e é algo que a gente já vinha conversando há muito tempo. O Dionísio, como estava na assessoria sócio-histórica da Prefeitura, montou o projeto também, faz 4 anos já, tendo por essa base. Por quê? Trabalhava eu na Roselândia, no bairro Roselândia, na Escola Francisca Saire, e qualquer professor que esteja assistindo, que já deu aula na periferia de Novo Hamburgo, já deve ter passado por algo semelhante. O aluno do 6º ano diz assim: senhor, hoje de tarde eu vou com a avó a Novo Hamburgo. Digo, mas onde é que tu vai? Eu vou a Novo Hamburgo. Tá, mas tu mora em Novo Hamburgo, Roselândia? Ah, senhor, Roselândia não é bem Novo Hamburgo. Quando eles se referem ao centro da cidade, eles estão se referindo a outro lugar, que não lhes pertence, que não é deles, que por muito tempo foi escanteado desse pessoal. Então, quando eu digo assim, Unsere Familien, né? A nossa família é qual?
É apenas daqueles caras que chegam em 1824 e começam essa estruturação aqui com essa cara que a gente tem hoje? Ou é de todas as famílias que estão chegando nesse processo? A gente abordar, então, a imigração não como um processo fechadinho, 1824, o bicentenário, acho que é importante, é muito importante, né, se fazer os estudos, tem muitos estudos sobre isso, mas a gente vê a imigração como um processo contínuo. Porque se nós formos ver, por exemplo, Novo Hamburgo, que é o meu foco, da década de 50 até a década de 80, nós temos basicamente o dobro do crescimento por décadas demográfico dentro do Brasil. Então nós não estamos falando apenas desses poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, como canta o hino. Nós estamos falando de um grande fluxo de pessoas que chegam e saem durante todo esse tempo e vêm para cá em busca de melhores condições de vida, né, que vem de 3 de Maio, que vem de Seberi, que vem de Palmitinho, né, que vem de Palmeira das Missões. Na Santo Afonso tem uma vila chamada Palmeira, pela quantidade de gente de Palmeira das Missões que se estabeleceu ali, então tu conhece bem a Palmeira. Então não dá para focar nisso, a gente tem que pensar esse processo de imigração como um processo muito mais plural, muito mais diverso, né, em que mesmo lá atrás esses núcleos formativos também eram diversificados. Quando os caras chegam aqui em 1824, tem açoriano no Rincão dos Ilhéus, né? Tem uma população negra muito grande na feitoria real do Linho Cânhamo. A mão de obra é toda escravizada, como era no Brasil inteiro. Professor Martin Dreyer, né, que é... Sou fã do Martin. Somos todos, né? Quem não é fã do Martin Dreyer não entende de história. Agora polêmica. Mas é verdade, mas é verdade, eu concordo. É verdade. O professor Martin Dreyer fez um mapeamento das colônias alemãs a partir de 1824. Quando ele me deu aula lá em 2003, meu Deus do céu, né, quando ele me deu aula lá em 2003, essas colônias tinham chegado a Santa Isabel, na Colômbia. Esse processo de formação imigrantista que começa em 1824, 25 de julho, em São Leopoldo, em 2 séculos, eles já estão na Colômbia, chegaram em Venezuela, são os brasiguaios, os descendentes desses caras, que chegam aqui, e daqui eles vão para São José do Hortêncio, São José do Hortêncio eles vão para Selbach, vão para Maravilha, vão para o oeste de Santa Catarina. São Miguel do Oeste, depois vão para o Paraná, Pato Branco, lá para cima. Paraguai, os brasiguaios são basicamente todos descendentes de imigrantes alemães e italianos do Rio Grande do Sul, né? E aí eles vão subindo. Toda essa colonização aí, com os problemas que tem dado também, né, da Amazônia e tal, muitos polos desses são frutos desse processo de colonização que começa em 1824 aqui. Como Novo Hamburgo seria diferente? Né? Nós somos uma cidade hoje com 210 mil habitantes, mas que teve até a década de 90, começo da década de 2000, um crescimento impressionante. Até o começo da década de 90, né? Tu tem aí 40% em décadas. 40% de uma década, 50% na outra, e aí em 90, quando dá o crash do nosso calçado aqui, 90 até 2000, se eu não me engano, é 3% que cresce a população. Nós tivemos um prefeito, até no Jornal do Almoço, dizendo não venham para Novo Hamburgo porque não tem mais trabalho, não tem mais emprego. Né? Sim, sim. Mas esse processo de imigração, visto do nosso ponto de vista, mas o processo de migrações no globo é um processo, ele é um processo permanente e ele como vou dizer, é inevitável, né? Porque você não consegue acomodar as gerações indefinidamente. E é natural, o ser humano isso eu acho que é uma coisa atávica, né? A gente precisa migrar. Eu sempre sinto que no meu caso, eu sou descendente de alemães, né? Esse pessoal que veio tinha mais coragem do que eu tenho. Eu sinto muito isso. Eles tinham mais coragem do que eu tenho. As pequenas coisas que eu tenho feito de desgarrar de raízes para tentar coisas, né? Isso mesmo no campo simbólico, eu não faço a mesma coisa que o cara que nos 1850 vai para um lugar do qual se sabia pouquíssimo, que era um outro hemisfério, com outro tipo de cultura agrícola, que nunca mais teria condições de voltar, que talvez tivesse correio, ele não sabia, talvez houvesse cidades, ele não sabia com certeza, e ia.
Mas esse pessoal que vai para a Colômbia, que vai... É. Hoje em dia, eles estão indo para o meio da selva e não sabem, né? Eles têm mais coragem do que eu tenho. Eu não sei se é uma questão de coragem, Werner, ou se é uma questão mesmo de problemas materiais sérios, né? Sim, mas Porque é a maneira de resolvê-los a questão é mais corajosa simbólica. que a minha. Eu também tenho Exatamente. problemas materiais, mas eu resolvo de uma maneira mais convencional do que eles. Mas o que eu penso é o seguinte, a situação na Europa no começo do século XIX, ela é catastrófica, né? Eu vim da Pomerânia, então é mais ainda. Mais ainda, não existe mais Pomerânia. Os Schienemann são pomerâneos. Olha só, não existe mais Pomerânia, né? São Lourenço do Sul é a Pomerânia que sobrou no mundo, né? E aquela lá Teutônia, Westfália, alguma coisa. De Espírito Do Santo. Espírito Santo também, né? São onde se fala o pomerano no mundo. Eu acho que no mundo. Eu acho que sim. Nem na Pomerânia deve se falar polonês, agora algum outro dialeto. Gdansk ali, aquela região de Gdansk, né? Mas eu acho que é uma questão muito mais brutal naquele momento e sem condições de reverter esse quadro, né? A fome é algo que está batendo muito forte no pequeno agricultor ou no proletário agrícola, no proletário rural que se forma. Lá naquela época, para deixar claro para o nosso espectador. Isso. Lá naquela época, do início das imigrações, a fome é um constante. Nós estamos saindo das guerras napoleônicas, Exato. Nós estamos em plena primeira revolução industrial, em que a máquina está substituindo o pequeno artesão, e essa massa de gente que fica desempregada, tanto no campo quanto na cidade, estão perambulando e se torna um problema não só para eles pessoais, né, um problema para essas famílias, como um problema para os estados alemães, né, para o estado francês, para toda a Europa. Né? E uma das saídas é despejar essa gente para fora. Esse excedente populacional tem que sair. Antes de vir para o Brasil, os alemães eram mandados para os Estados Unidos. Exatamente. 1770, 60, eles começaram em levas aí para os Estados Unidos. São 6 milhões de Até alemães. Dom João VI fazer o acordo da eugenização, primeiro na Bahia, depois para cá. Né? Isso, embranquecer este país. Embranquecer um pouco o país. Né? Mas é isso, então, dentro que desses... absurdo usar uma expressão dessas para se referir digamos, a população da sua nação, né? Mas era um conceito muito tranquilo para a época. Impossível. Hoje em dia tem que se falar e fazer a ressalva, né? É uma expressão da época. Eu sempre brinco que embranquecer o país, por mais pavoroso que seja dizer isso, é o que se dizia. Eu sempre brinco que a gente, como professor de história, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo notas de rodapé. Né? A gente tem que estar sempre explicando determinados assuntos. Né? Já desse foi um debate lá na escola quando meus alunos disseram: "Senhor, o que tu acha dessa história de estar produzindo agora o Mein Kampf sem notas de rodapé?" Eu digo: perigosíssimo. Perigosíssimo, algo que eu sou completamente contra. Porque tu larga como se fosse qualquer literatura. E tu não contextualiza, isso para absorção, principalmente de um discurso perigoso como esse discurso nazista, dentro de um núcleo de adolescentes, por exemplo, isso é muito perigoso. Como nota de rodapé já imagina sem. Exatamente. Imagina sem, porque a gente tem que dar uma lida no Mein Kampf, tem que lendo mais historiadores, né? Mas tem que contextualizar. Sempre. Tem que contextualizar, porque é uma sequência de absurdos e de palavras de ordem estendidas, né? que chocam quem sabe o contexto das coisas. Eu não digo nem o contexto do que aconteceu posteriormente, o contexto de quando foi escrito, nos anos 20, em 1926, 27, quando ele estava preso. Ele escreveu os absurdos dele. Então, e a gente tem esse problema de contextualização como um todo, né? Para falar de imigração alemã, nós temos que contextualizar, né? Porque as pessoas pensam assim: eles estavam lá e decidiram, nossa, vamos para o Brasil, né? Vamos construir o Brasil. Não, gente. Até teve um outro que foi assim, Teve um outro que foi mais idealista, né? Mas o que trouxe, galera, os meus, os seus, os nossos, foi o estômago, né? Eu falei, é uma mulher, a minha família, o tal dos primeiros Spiller, chega o August e o Franz, 7 e 5 anos. Eles vêm com a irmã mais velha, que é do primeiro casamento da mãe, eles filhos de um pai morto, e a mãe no seu terceiro casamento com um irmãozinho de colo. E aqui ela ainda fica viúva mais 2 vezes, e casa 2 vezes. Não, ela gostava de casar, ela era... Eu ia dizer que pé frio. Que pé frio, cara. Eu não casava. Eu não casaria. Depois de 4 vezes, eu disse, quero viver mais tempo. Não, eu fiquei pensando, esse quinto olhou assim,
Agora vai ser Um diferente. raio não cai 2 vezes, 5 vezes no mesmo lugar. Pá, caiu. Caiu. Mas aí eu vejo que é muita coragem, né? É muito desespero aliado a muita coragem também. Vou largar tudo, o pouco que eu tenho eu largo e vou rumo ao desconhecido. Caiu aqui em São Vendelino, aqui linha francesa entre São Vendelino e Barão. Se hoje a subida de São Vendelino para Barão por dentro ela é sofrida, Ainda é difícil para fazer a pé. Para fazer a pé, tu pensa em 1859. Pois é. Né? E é interessante assim, né? Os Schünemann, os meus, eles vieram num sistema de que se comprava, né? Você pagava por uma gleba de terras, tanto que eles vieram e depois voltaram para buscar as noivas. Eles eram 2 irmãos casados com noivos de 2 irmãs. Olha que interessante. Passo eu a entrevistado agora. Por favor. Né? O Paulo vai me entrevistar. Então, e eles eram 2 irmãos, noivos de 2 irmãs. E voltaram 3 anos depois para buscar as noivas e ainda trouxeram o sogro junto. Olha só, que gente do bem. Né? Trouxeram um sogro junto e depois nunca mais voltaram. Realmente existem cartas e tal. Pessoal, mas assim, contextualizando só mais um parênteses. Quando ele diz assim, eles voltaram, eles não foram para o Salgado Filho e pegaram... Não, é uma complicação. Não, sai daqui, vai até o Rio de Janeiro pega outro navio até Hamburgo Pega vai outro até Danzig. Até Leipzig, Danzig agora, né? E depois volta para o Brasil fazendo esse mesmo... É uma dificuldade. É um processo de 1 ano. Buscar as noivas. É um processo de 1 ano para buscar as noivas. Aí, quando elas chegaram, eles estavam perto de Cachoeiro do Sul, em Paraíso. Imediatamente, os filhos mais velhos foram adiante. E depois, a próxima geração, mais adiante. É isso. Mas é um bicho carpinteiro, não consegue parar quieto. É uma coisa impressionante. É um movimento maluco para os nossos dias. Se a gente ficar pensando assim, para o nosso padrão... Agora que é fácil de fazer, o quanto a gente diz, não vou fazer isso, não, embora daqui. Trabalheira, embora daqui, começar a vida tudo de novo. Em 1989, meu irmão foi para Minas Gerais. Nossa Senhora, aquilo foi uma coisa, meu Deus, o que o Beto vai fazer lá em Minas? Ligava uma vez por semana para o trabalho do pai, o pai passava as informações. Beleza, era ali em Minas, né? Agora faz vídeo faz vídeo, né? A mãe liga para ele toda semana. Minha filha mora em Portugal, a gente conversa por vídeo, né? Eu sei como é que ela tá, qual é a cor do cabelo, essas coisas assim. Tu nunca mais ia ver ela? Não. A ideia era essa, eu estou indo para nunca mais voltar e nunca mais verei ninguém dos meus. E eu vou aproveitar a tua presença aqui como historiador. O que você está fazendo aqui? Eu tenho uma informação de que você está vinculado ao resgate do acervo, resgate histórico do acervo do Alceu Feijó. Né? Não diretamente do Alceu Feijó, mas da Fundação Sheffield. Né? Dentro do Feijó a gente trabalhou alguma coisa que tinha no arquivo público, né? Porque o Feijó por um tempo trabalhou para a prefeitura, então a gente foi passando esse material para a Áurea, né? Para a Tuti, que é a tutora hoje, que está a filha do Feijó. Mas a gente faz diretamente da Fundação Sheffield mesmo, o resgate do acervo fotográfico, principalmente da Fundação. Quando a gente fala um acervo fotográfico da Fundação, as pessoas pensam, mas a Fundação não é um museu lá e a galeria de arte? Sim, mas não é só isso. A Fundação tem um acervo histórico de mais de 13 mil fotos e cartões postais e cartas e negativos fotográficos em vidro, muitos negativos em vidro, e a gente está buscando isso, digitalizando. Negativo em vidro ainda. Negativo em vidro, muito. Sim, o Alceu era um exímio. O Alceu era um exímio, mas aí nós temos de outros acervos, de outros fotógrafos ainda, que a gente vai descobrindo. Eu brinco com o Ângelo, o curador da Fundação, que cada gaveta que tu abre na Fundação Sheffield é um susto pela quantidade de coisas inéditas que tem ali e tal. É um processo que vai muitos anos ainda. Já há uma catalogação muito bem feita pela equipe, né, que tinha começado e tal. A gente segue trabalhando nisso, mas é um trabalho de muitos anos. Eu preciso visitar a Fundação. Com certeza. Eu estou há muitos anos querendo fazer isso e a gente fica postergando. Além da minha admiração pessoal pelo Sheffield, eu preciso conhecer todo esse trabalho de pesquisa. Não só eu, né, gente? Todo mundo precisa conhecer esse trabalho que está sendo feito. Nós estamos encontrando uma espécie de contorno para aquilo que nós somos. Quando a gente faz pesquisa histórica, a gente dá contornos àquilo que nos explicam, que nos esclarecem a respeito de nós mesmos. E esse é o trabalho que o Paulo Daniel
Spolier está fazendo. Não, como é o nome original mesmo? Speller. Speller. E eu descobri o Speller com um rapaz que faz Na genealogia lá no Paraná, que é descendente do filho do 5º casamento dela. Eu acho que tem um pouco também porque assim, ó, as migrações, elas acontecem dentro dos continentes, de todos os continentes, atualmente acontecem migrações, né? Tem muito do desespero, da sobrevivência e tal, mas tem a maluquice também. Tem a maluquice. A gente tem que dar um respeito, dar um valor à maluquice, dizer assim, eu vou. Porque aquela história perguntaram pro cara que escala montanhas, né? Mas por que tu vai escalar? Porque ela está lá. Porque ela está lá. E uma outra vez perguntaram, mas por que você escala? Porque é possível. Exatamente. É por isso. Porque mas o que o cara está fazendo? Está escalando montanhas lá, pendurado, 7 mil metros abaixo dele. É uma loucura. E aquilo tá bom aqui? Não, não tá. E lá, será que vai estar bom? Não sei. Não sei. Vamos ver o que dá. E vamos. Eu acho que tem um pouco disso, Paulo. Tem um lance empreendedor, assim, de ir atrás. Você vê muita coisa também, dessa coisa do processo da fome, de levar à inanição e não a mobilização. A mobilização. Então, você tem os mobilizados e os não mobilizados. Sem tecer um juízo sobre nenhum dos dois. Não, eu entendo os dois, né? E sem focar em nenhum momento, geograficamente, porque a gente tem a galera, o haitiano... Nem etnicamente. O haitiano está aqui, está rodando. Eles estão fazendo o que os nossos fizeram em 1824. Vamos ao mundo. Não está dando aqui e lá fora vai dar? Não sei. O pessoal do Haiti agora que estava aqui em Porto Alegre esses anos, né? Aí eles chegaram à conclusão que o dinheiro que eles estão mandando para o Haiti não é muito e tal, e ouviram falar que nos Estados Unidos era legal entrar pelo México. E é interessante isso, né? Porque são pessoas com uma formação muito boa que vieram para cá. Senegaleses, haitianos, são todos com um nível superior. Os refugiados venezuelanos também. Também. Eu tenho um casal amigo meu aí que são refugiados venezuelanos. Também, ele é economista, ela estava estudando economia. E eles estão numa fazenda aqui. E eles fazem um trabalho sensacional. E eles vão. E aí tem plano de carreira, né? Sim. Eles vão decolar, pode ter certeza. Nós estamos chegando no final aqui. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito da tua participação aqui dentro do contexto de Novo Hamburgo como historiador. O que mais tu está fazendo? Estou há 27 anos como servidor público municipal. Eu passei pelos os abrigos municipais com crianças em situação de risco, população de rua. Aí depois eu fui para o magistério, né, dentro de um outro concurso. Então a minha caminhada aqui em Novo Hamburgo envolve muito de conhecer bastante essa cidade, mesmo não sendo daqui. Eu também sou migrante. Eu sou de São Sebastião do Caí. Eu vim para cá através de concurso público. Minha esposa conseguiu trabalho em Ivoti a partir de um concurso público. A gente foi para lá. Lá eu comecei a dar aula. Então essas configurações. Mas como servidor público aqui, eu sempre tive esse anseio de dar um retorno para a cidade. E eu acho que eu estou conseguindo agora minimamente dar mais do que eu imaginava a partir dessa produção histórica. Assim, que eu percebo que as pessoas, mais do que gostarem, elas têm uma ânsia, têm uma necessidade de dar esse contorno, para entender que a coisa não foi sempre assim. Como é assim agora? Não, foi diferente. E antes disso foi diferente ainda. Né? Mas o discurso era esse. Não, mas não é só um discurso. O discurso também muda. Nosso discurso daqui a 10 anos vai ser outro. Eu acho que a minha contribuição dentro disso como historiador é buscar dar às pessoas essa possibilidade de abrir um leque de opções, né? De abrir um leque de verdades. Olha, eu sou, né, sei lá, meu pai veio trabalhando no 9º ano numa escola da Santo Afonso. Fiz uma pesquisa. Quem nasceu em Novo Hamburgo? 80% dos alunos haviam nascido em Novo Hamburgo. Os pais, 40%. Os avós, 10%. Né? Quais as tintas que a gente pinta essa migração? É verdade. Quem foram os poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, nesse caso? Fica aí essas perguntas. Nós vamos voltar ainda aqui com o Paulo Daniel Speller. Porque tem muito assunto ainda a ser tratado. Esse é o programa Unsere Familien e espero vocês no próximo.